Hoje, a verdadeira invasão dos extraterrestres. Querem saber? Antes, se você puder, onde estiver, vamos orar. Pai, a tua palavra vai estar aberta agora. Fale mais uma vez ao nosso coração. Fica com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Há alguns meses, vocês sabem muito bem, Barack Obama, ex-presidente norte-americano dos Estados Unidos, ele foi tendência nas redes sociais e nos noticiários, com certeza por algumas declarações proferidas por ele nos noticiários, né? Por algumas declarações que ele fez na televisão, né? E etc e tal. Acontece que um programa de TV chamado The Light Show, isso mesmo, acontece que um apresentador, no dia desse programa, ao vivo, fez a seguinte declaração, fez uma pergunta, na verdade, para o ex-presidente norte-americano. E a pergunta foi sobre o que ele achava, se ele acreditava ou não, né, da existência de alienígenas. Eu vou fazer essa pergunta para você no presencial e aqui no chat você pode interagir comigo e pode responder. Você acredita em alienígenas? Vocês acreditam em extraterrestres? Bem, ao que respondeu brincando, ele respondeu brincando ao jornalista nos seguintes termos. Bem, quando se trata de alienígenas, ele respondeu, há coisas que eu simplesmente não posso de forma alguma dizer no ar. A verdade é que quando cheguei à presidência norte-americana, eu perguntei, existe um laboratório em algum lugar onde guardamos os espécimes alienígenas e naves espaciais? Eles fizeram algumas pesquisas. Continua a resposta do Barack Obama. E a resposta é NaO. Não, de forma alguma. No entanto, em outro programa, o ex-presidente Barack Obama foi abordado com o mesmo assunto. E em tom mais sério, ele agora não estava mais brincando, ele respondeu que já foram feitas grandes, terríveis, maravilhas, muitas, imensas pesquisas, investigações sobre o assunto e que, se for verdade, muita coisa mudaria. E ainda acrescentou no finalzinho da entrevista que novas religiões surgiriam. Qual é a moral da história, pastor? Como esperado, essas declarações feitas por um dos grandes líderes mais influentes nos últimos anos desencadearam, meu querido irmão, minha querida irmã, teorias da conspiração, viu, Marlene? Teoria da conspiração de que estamos, de fato, Josi, à beira de uma invasão extraterrestre. Como assim, pastor? Muitas pessoas começaram a especular que em pouco tempo seríamos invadidos por supostos habitantes de outros planetas. Será que isso procede? Será que isso é verdade? Bem, é importante que você e eu, todos nós, entendamos que essas são teorias que não tem base alguma bíblica. No entanto, o livro do Apocalipse nos fala sobre uma verdadeira, maravilhosa, ímpar invasão de extraterrestres. Como assim? Será a maior invasão da história. Nunca houve. Mas não se trata de seres de outros planetas, aqueles cabeçudos verdes que Hollywood, tem pintado por aí, e muita gente acredita. Se trata de algo que a imaginação humana não consegue entender.
Se trata de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que Ele voltará em breve à terra na companhia de seus anjos e em cumprimento de sua promessa. A Bíblia Sagrada fala isso. Por favor, leiam agora comigo o primeiro texto das Escrituras, que está em Apocalipse capítulo 19, versos 11 a 16. Vamos ler juntos a descrição da maior invasão da história. Leia comigo aí, está na telinha. Vi o céu aberto. Olha só o que diz a Bíblia. Vamos lá. E eis um cavalo branco, não é assim? O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito. Você pode ler forte comigo aí? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Maravilha, minha querida igreja. Que texto poderoso, que cena impressionante. O grande general dos generais, ele vem à frente de um poderoso exército. Olha Terezinha, que maravilha. Olha Josiel, olha João, olha Bernadette, olha Pedro, olha que coisa linda, Cristina. Esse general é Jesus Cristo, e ele vem poderosamente, e todos os seus soldados também vêm com ele, montados em cavalos brancos. Sabe qual é o seu nome? É Fiel e Verdadeiro. Olha que texto poderoso. Com esse nome, ele se identificou, minha amada igreja, quando abriu o livro do Apocalipse, e agora, antes de fechá-lo, se identifica novamente com ele. Louvado seja o Deus. Vale lembrar que nos tempos das Escrituras, naqueles tempos bíblicos, os grandes generais romanos da época, que governavam o mundo de então, nos dias em que o Apocalipse foi escrito, eles costumavam entrar em Roma após suas grandes batalhas e conquistas, Tony. Muitas guerras conquistadas, eles cavalgavam à frente dos seus exércitos. Era assim que acontecia. Eles vestiam-se com roupas elegantes, roupas maravilhosas, usavam uma coroa linda na cabeça, símbolo de quê? Símbolo de vitória. Além disso, eles tinham pendurados em seus ombros, eles usavam uma fita larga, na qual seu nome e patente militar eram exibidos. Olha só, que coisa, maravilha, né? O apóstolo João, o discípulo do amor, apresenta Jesus como um general triunfante que vem vestido de vermelho. Vermelho, símbolo do seu próprio sangue, que foi derramado para perdão dos nossos pecados. E olha, quer saber? Na cabeça, ele não traz uma coroa, mas muitas coroas, é o que diz o texto bíblico, pois muitas foram as suas conquistas, muitas foram as suas vitórias, minha querida ovelha, que está me assistindo, que está aqui comigo, adorando presencialmente também no YouTube. Olha só, muitas coroas de vitórias, e o nome e a patente militar escritos, não diz Augusto César, general romano. Pelo contrário, diz Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha para cá, presta atenção. Você poderia imaginar como seria o livro do Apocalipse se ele tivesse sido escrito em 2022? Parou para pensar nisso? Em nossos dias, em nossos anos, em nossa época,
como você descreveria o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo a esta terra? Como? Bem, eu deixo isso para sua imaginação. Imagine, mas só imagine. O que eu quero dizer é que não há palavras que possam descrever a grandeza desse grandioso dia. Desculpe a redundância, a grandeza do grande dia. Novamente, a grandeza daquele dia poderoso em que Jesus se manifestará pela segunda vez em poder e grande glória. Embora nós não possamos descrever com precisão o evento da segunda vinda de Cristo a esta terra, a própria palavra, a Bíblia Sagrada, pelo menos, ela revela 5, vamos lá, verdades que descrevem a maneira como Jesus retornará. Eu disse 5, a maneira como Jesus voltará a esta terra. A primeira está claro, né? Ele voltará de forma literal. Por que é importante dizer que Jesus vai voltar de forma literal? Por que é importante? Porque a segunda vinda de Cristo, ela não é, como dizem alguns religiosos, e eu lamento porque muitas igrejas cristãs, que se consideram cristãs, elas não falam tanto sobre a volta de Jesus, e quando falam sobre fim do mundo, né, simplesmente elas falam de um retorno simbólico ou espiritual, o que não é verdade, segundo as Escrituras Sagradas. Pelo contrário, a segunda vinda de Jesus Cristo a esta terra é de fato literal. É um evento real. E quando Jesus subiu ao céu, depois de sua ressurreição, vocês estão lembrados disso? 2 anjos falaram aos discípulos dizendo, olha o que diz a Bíblia no capítulo 1 de Atos, verso 11. Vamos lá. A Bíblia diz assim, ó, varões galileus, não é assim? Por quê? Homens da Galileia, né? Por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado para os céus, para as alturas, ele foi levado do meio de vocês para o céu, ele virá do modo como vocês o viram subir. De acordo com esse texto, Jesus, ele não vai voltar como veio, ele vai voltar como foi. Lindo, não é isso? Vou repetir. De acordo com esse texto de Atos 1, verso 11, Jesus não vai voltar como veio, como um bebê indefeso, lá em Belém. Ele vai voltar como foi. Como é que Jesus foi para o Pai? Ele ressuscitou primeiro, passou 40 dias com os apóstolos, e no 40º dia, ele foi assunto ao céu, ele subiu, está à destra do Deus Todo-Poderoso, glorificado, e ele voltará, não como veio, ele virá como foi, exatamente, poderoso. Ele voltará pessoalmente, literalmente. A segunda vinda de Cristo, ela será uma aparição literal, como ele prometeu. O mesmo Jesus, meu irmão, que realizou os grandes milagres, que morreu, aquele Jesus que ressuscitou, ele virá de novo, ele virá nos buscar e nos levará consigo para o céu. Maranata, amém? Ele virá de forma literal. Segunda maneira, ele virá de forma visível. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Diz assim, você pode ler na tela comigo? Está aí, ó. Aqui eu leio na Bíblia. Leia aí você na tela, e vocês que estão aqui também podem ler na tela ou na Bíblia. A Bíblia diz assim, ó. O que é que diz lá? Isso não deixa margem, né? Para que a nossa mente fale sobre como será a vinda do Senhor. Olha o que diz a Bíblia. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Jesus virá de forma visível. Tem gente por aí que está dizendo que Jesus vem de forma secreta. Ah, meu irmão, o próprio Cristo descreveu sua segunda vinda como um evento visível. Olha o que é que diz lá em Mateus 24:30. Então aparecerá no céu
o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Que maravilha! Jesus virá de forma visível. Lembra da primeira? Ele virá de forma literal, pessoal. A segunda, ele virá de forma visível. A terceira e antepenúltima, ele virá de forma audível. Como assim, pastor? Audível? A Bíblia é clara ao ensinar que nós não veremos simplesmente Jesus, nós vamos ouvir Jesus voltar. É isso mesmo. Olha o que diz o próprio Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Louvado seja Deus. O que isso quer dizer? A voz do arcanjo, ouvida a voz do anjo, a voz de Deus, ressoada a trombeta de Deus. O que é que vai acontecer com quem está morto? Ressuscita. Ô meu irmão, eu falo para alguém que perdeu um ente querido recente. Eu falo para alguém que perdeu um ente querido há 10, há 20, há 30, há 40 anos e ainda sofre com a dor da saudade. Eu falo para você essa noite, eu falo para você que sofre por pessoas, porque perdeu entes, seus familiares, seus amigos íntimos, seus parentes, seus irmãos. A voz do arcanjo, diz o apóstolo Paulo, ressoada a trombeta de Deus. A Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E olha só, não foi só Paulo que falou no Novo Testamento, não. O profeta Jeremias, referindo-se ao fim dos tempos, ele acrescenta no livro que tem o seu nome, no capítulo 25, verso 30. Você lê comigo aí? Olha o texto. O Senhor ruge lá do alto. Olha que texto poderoso. E da sua santa morada dá a sua voz. Ruge alto contra sua dobra. O cântico dos vinicultores canta contra todos os habitantes da terra. Agora, da mesma forma, olha o que diz o salmista no capítulo 50, verso 3, sobre a vinda de Cristo de forma audível. Ele diz assim, ó: o nosso Deus vem e não guarda silêncio. Eu vi um silêncio aqui na igreja agora, não assustei ninguém não, né? É o que diz o salmista: silêncio, Deus não guarda. Ele vem com barulho, Ele vem com poder. Caso, meu irmão, caso, minha querida igreja, exista alguma dúvida ainda sobre a volta de Cristo de forma audível, olha o que diz São Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, verso 10. Olha só, ele diz assim, ó: porém, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Agora me diga uma coisa, é claro, é nítido, é evidente, Josiel, Sérgio, é evidente, claro como a luz do sol, Cristina Cimbalista, claro como a luz do dia, meu querido ancião Sérgio, que me assiste aqui ao vivo, que está com a gente no presencial. Claro, a vinda de Cristo será estrondosa, haverá gritos e trombetas e todos os tipos de sons intensos. Quarta maneira que mostra para a gente uma ideia de como Jesus vai voltar a esta terra. Relembra comigo? A primeira, Jesus vem de forma literal, pessoal. Segunda, Jesus virá de forma visível. Terceira, Jesus virá de forma audível. Quarta, Jesus virá com um exército de anjos. O que, pastor? Quando ele voltar de verdade, quando ele se colocar sobre as nuvens dos céus, de acordo com João em Apocalipse, ele não estará sozinho. A Bíblia diz que os anjos
o acompanharão. O próprio Cristo falou em Mateus 25, verso 31, nós podemos ler, né? Na tela, na Bíblia, a Bíblia diz assim, ó, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Amém? Observe, meu irmão, observe, minha querida ovelha, observe, meu querido idoso, minha querida criança, que não se trata de alguns anjos, mas de todos os anjos. Daniel, no capítulo 10, aliás 7, verso 10, dá esta descrição da quantidade que há de anjos que virá para, juntamente com Jesus, a esta terra. A quantidade de anjos. Daniel cita mais ou menos assim, ó, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. São ou não são realmente muitos anjos que virão com Jesus? Sim ou não? Virá com o exército, com todos os anjos, com poder e grande glória. Última forma da vinda de Jesus, e aí a gente vai para a parte final. Última maneira, Jesus está voltando. Jesus vem e ele vai sacudir, irmão, irmã, a terra. Ele vai sacudir. A volta de Jesus, ela será real, literal, pessoal, visível, audível. Vem com todos os anjos e virá para sacudir o planeta Terra. Ele vai abalar as estruturas desta terra. Ele vai abalar os fundamentos do planeta, como se um terremoto universal, como se um tsunami global tivesse demolindo esta terra. Eu quero ler com vocês Apocalipse, capítulo 6, versos 12 a 14. Está na tela? Está na Bíblia, está na mão, está no smartphone. Leia comigo, que texto incrível. Vi, disse o vidente João, o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. Olha só, isso é uma profecia, gente. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Uau! Que impressionante mensagem de Deus para mim, para você. Um terremoto forte, o suficiente para achatar montanhas, também ativaria todos os vulcões do planeta e desencadearia, meu querido, minha querida, enormes tsunamis globais. Passa pela sua mente, passa por sua cabeça essa coisa que vai acontecer. Imagina a sua mente o que vai acontecer, o que espera o planeta Terra, ilhas desaparecendo e grandes massas de terra sendo dilaceradas por ondas gigantes. Já parou para pensar nisso? Não houve e nunca haverá um evento cataclísmico com proporções universais, com proporções eternas, como o segundo advento de Cristo. Oh, meu irmão, minha irmã, a segunda vinda de Jesus, ela é um evento iminente. O que é que está faltando para Jesus voltar? Mais cedo do que você imagina, do que imaginamos, veremos Jesus retornando com os seus santos anjos para esta terra. Jesus está vindo, minha querida igreja. Maranata, Jesus está voltando. Mas tem mais uma característica que eu fiz questão de anotar e quero pontuar para cada um de vocês. A volta de Cristo
além de ser literal, pessoal, visível, audível, com todos os seus anjos, não é? Vai abalar a estrutura da terra. Quero dizer que a volta de Jesus Cristo tem algo interessante no meio. É um evento, mas é um evento decisivo. E quando Jesus vier ao planeta Terra, ao mundo, e este planeta estará dividido em dois grandes grupos, ninguém vai escapar: os salvos e os perdidos. Olha a pergunta que não quer calar: em qual destes dois grandes grupos você quer pertencer, quer estar? Apocalipse 6, versos 15 a 16, descreve o grupo da seguinte maneira: olha só, os fiéis da terra, leia comigo, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Que coisa! Essa é a aclamação, o grito de terror que a classe dos perdidos irá soar. Eles vão pedir, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, para que as montanhas caiam sobre eles, para que não possam enxergar os olhos de Jesus, o rosto de Jesus. Vão preferir a morte à vida. Isso mesmo. Então, para muitos, como disse o próprio texto, que eles vão pedir para que a morte aconteça rapidamente, será um dia muito triste, mas para outros será o melhor dia, Rogério, o melhor dia, João, Eva, Roberta, será o melhor dia, Kiko, será o melhor dia de suas vidas. O profeta Isaías descreve o grupo dos salvos com as seguintes palavras. Olha só o que ele diz: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isso não toca você? Isso não mexe com você? Vibra no meu ser. Nós, os salvos que estivermos naquele dia diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós vamos olhar com alegria nos olhos, nós vamos sorrir, nós vamos louvar. Quão glorioso, meu irmão, minha irmã, aquele dia será para os salvos. Será um dia de alegria, será um dia de regozijo, de felicidade ímpar. Será um dia de alegria indescritível. Sim, Cristo está vindo. Cristo virá muito em breve, minha querida igreja. Maranata, aleluia. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Glória ao Senhor. Essa era a esperança que enchia o coração de Luís. Quem foi Luís, pastor? Ele foi um adolescente. Ele ouviu a mensagem de Deus de que Cristo voltaria em breve pela segunda vez, como muitos hoje. Luís também não prestou atenção de primeira. Um dia, ele foi convidado para uma conferência de jovens, parecida com a Semana de Oração Jovem. E, para sua surpresa, o assunto que o pregador naquela noite estava apresentando foi sobre a segunda vinda de Cristo. Os extraterrestres, Jesus e os anjos saindo do trono do paraíso e vindo para a terra para buscar os seus filhos. Só que Luís ouviu atentamente a palavra do pregador. Mas na hora do chamado, aquele apelo, Sérgio, que você sempre me pede para fazer, do apelo, ele não tomou a decisão de se entregar a Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu? Ele deixou a igreja em sua motocicleta e foi inesperadamente atropelado por um veículo que se aproximava daquele lugar. Bem, de uma forma milagrosa, nós não sabemos como,
Deus preservou a vida de Luiz. Ele foi levado para o hospital semiconsciente, quase morto, no caminho, enquanto os paramédicos estavam ali prestando os primeiros socorros, não é? No caminho, fazendo de tudo para que salvasse a vida do Luiz. Luiz acordou e elevou uma oração a Deus, dizendo: Deus, preserva a minha vida, por favor. Graças a Deus, o milagre que Luiz tanto quis aconteceu. Luiz foi salvo. Acontece que enquanto estava no hospital, Luiz tomou a decisão mais importante da sua vida, viu, gente? Que foi entregar o seu coração a Cristo. Hoje, ele é um cristão e espera com alegria, Norici, a volta do Senhor a esta terra. Meus queridos jovens, meus queridos irmãos, o objetivo da mensagem para esta noite não é causar pânico, medo a quem quer que seja. Pelo contrário, o nosso propósito todas as noites é levar esperança para você. Hoje, Deus lhes dá uma nova oportunidade. Hoje é o melhor dia de se entregar a Deus, de entregar seu coração a Ele, de entregar sua vida a Ele e de se preparar para a verdadeira invasão dos extraterrestres, a segunda vinda de Cristo em poder e majestade. Vou fazer um apelo para você. Você gostaria de se entregar a Jesus? Você que está aqui no presencial, aqui na igreja de Poços, em Petrópolis, Rio de Janeiro, você quer entregar sua vida a Jesus e se preparar, porque é o seguinte, saber do Gênesis ao Apocalipse, as profecias concernentes à segunda vinda de Cristo é mole, é fácil. O mais importante não é conhecer as profecias apocalípticas. O mais importante é estar preparado para com Ele encontrar. Você quer se preparar para a volta de Jesus? Basta o que, pastor? Basta confiar. Você quer se levantar? Enquanto você ouve essa oração, por favor, você se levante, entregue seu coração a Jesus. Você que ainda não foi batizado, você que ainda não desceu as águas batismais, você que ainda não subiu ao tanque, você que ainda não entregou totalmente sua vida a Deus, enquanto você ouve essa música, se levante, fique em pé. Você que é já batizado, também entregue seu coração a Ele, renove sua vida em Cristo, a sua fé. E você que está no YouTube agora, é o momento de dizer: eu creio, pastor, eu aceito, eu quero entregar a vida a Cristo, eu quero dizer para Ele em pleno e bom som, em pleno e bom pulmão: pastor, eu quero dizer para Jesus, eu quero estar preparado, me ajude, me prepara, há tempo, e o tempo é hoje, não deixe para amanhã. Ouça essa canção, adore comigo agora, enquanto a música toca, enquanto você assiste, enquanto você ouve. Se levante, onde você estiver, e entregue sua vida a Jesus. Basta confiar. Pessoas vivem preocupadas, andam cheias de temor, desconfiam que Jesus não tem amor. Era como eu me sentia, envolvido em treva e dor, mas um dia encontrei um Salvador. Ele veio em pessoa, tocou meu coração, transformou o meu silêncio em canção. As cadeias do pecado querem me afastar do Rei, mas se eu cair, ainda saberei. Jesus virá pra me libertar,
e olhando em meus olhos, com amor me abraçará. Jesus virá, sua luz me envolverá. Basta confiar, pois Jesus virá. Mesmo em meio a sofrimentos é difícil aceitar que existe um Deus que está a me escutar. Mas meus planos não são grandes como os planos do Senhor. Sob a mão de Deus serei um vencedor. Jesus virá pra me libertar, e olhando em meus olhos, com amor me abraçará. Jesus virá, sua luz me envolverá. Basta confiar, pois Jesus virá. As trevas do mundo um dia irão se acabar. Com Cristo meu mestre vou pra sempre morar. Jesus virá pra me libertar, e olhando em meus olhos, com amor me abraçará. Jesus virá, sua luz me envolverá. Basta confiar, pois Jesus virá. Basta confiar, pois Jesus virá. O Senhor logo vem, e eu quero que esse dia chegue logo, porque eu estou morrendo de saudade. Você sabe, a saudade bate e dói no coração. Vem logo, Senhor. Se você puder, onde estiver, ore comigo. Ó Deus, a Tua palavra é clara. O Senhor está vindo com poder e majestade. Há pessoas essa noite que perderam entes queridos. Consola, conforta o coração delas. E falo para uma mãe que perdeu o seu bebê, que nasceu, não teve o gosto, privilégio de criar. Eu falo para um idoso que sofre a perda do seu filho, da sua filha. Ó Deus, vem consolar o nosso coração, mas por favor, faço minhas as palavras do profeta de Pátimos. Ora vem, vem logo, Senhor Jesus. Dá-nos uma noite de muita paz. Dá-nos a Tua graça, pois é o bastante. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus abençoe todos vocês. Tchau. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar que Jesus
permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça.